Pare de fugir do medo, porque pode ser justamente esse medo que está te paralisando, te impedindo de avançar. Enquanto você fica ali fugindo do medo, evitando aquelas situações que você sente medo, ele continua existindo e te mantendo ali sempre exatamente no mesmo ponto que você se encontra hoje. Porque o medo, ele não vai simplesmente sumir de uma hora para outra. Ele pode sim diminuir, ou melhor, você pode não se assustar tanto com ele com o passar do tempo. E eu quero compartilhar aqui com vocês uma frase desse livro aqui, Cabeça de Campeão, que ele diz o seguinte, que o medo pode lhe dar asas ou pode tirá-las. Ou seja, diante de uma situação que você tem medo, você pode simplesmente paralisar, deixar o medo tirar as suas asas, ou você pode optar por transformar esse medo em força para ir muito mais alto, para voar muito mais alto. E eu acredito que essa segunda opção é muito mais inteligente em utilizar o medo para te impulsionar para ir além. E é sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo. E se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Cristiane e por aqui eu falo sobre desenvolvimento, então se você realmente está comprometida com o seu crescimento, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho aí para não perder os próximos vídeos. E quantas vezes você não deu aquele próximo passo por conta do medo? Pensa aí. Quantas vezes você ficou pensando, e se não der certo? E se eu não conseguir? E se isso, e se aquilo? E você acabou se deixando vencer pelo medo. E acabou ali paralisando, ficando exatamente aonde você se encontra nesse exato momento. Nesse livro aqui, Cabeça de Campeão, tem um capítulo que fala muito sobre essa questão do medo. E esse é um livro que ele fala muito sobre atletas, sobre esporte. E eu acho que essa é algo incrível, porque nós podemos sempre pegar ótimos exemplos do esporte e aplicar na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. E tem algo que ele fala que os campeões, eles não têm medo de ter medo. Ou seja, eles têm sim o medo de perder, de fracassar ali e não conseguir alcançar aquele título, não conseguir vencer aquele jogo, não conseguir a medalha, o troféu que eles tanto desejam, que eles tanto ali treinaram para conseguir alcançar. Eles têm sim esse medo. E nós também temos medo de não conseguir realizar as coisas, de não realizar algo, de se expor às vezes nas redes sociais, numa reunião, de falar em público, ou então de ser rejeitado, de passar por ridículo, ou as pessoas falarem algo que você não gosta, ou você perceber que aquilo que você está fazendo não está tão bom assim. Eu sei que existem inúmeros medos. Aliás, me conta aqui, qual é o seu maior medo? Qual é o medo que está te paralisando nesse momento? Comenta aqui embaixo, eu quero conhecer um pouquinho mais sobre você para que eu consiga trazer um conteúdo que realmente vai te ajudar aí nos seus desafios do dia a dia. E os campeões, eles sentem medo sim, mas eles não se deixam vencer por esse medo. Eles não deixam que esse medo paralise eles, que impeça eles de estar conquistando aquilo que eles desejam. Na verdade, eles pegam esse medo de perder, de fracassar ali na partida e transformam isso numa força. Para eles ir lá e darem o seu melhor, para eles fazerem o melhor jogo possível. Eles transformam esse medo num motivador. Na verdade, eles usam o medo a favor deles. E isso nós podemos aplicar na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, olhar para aquela situação que você tem medo, daquela situação que você ali está, ai, será que eu faço, será que eu não faço, será que vai dar, será que não vai dar? E você olhar para essa situação como uma oportunidade para estar buscando o resultado que você quer tanto alcançar, para você estar ali estimulando a utilizar todas as suas habilidades, toda a sua competência, para você desenvolver também aquilo que você ainda não tem, você buscar fazer com excelência as coisas do seu dia a dia para você conseguir alcançar aquilo que você deseja. Em vez de você ficar ali pensando se vai dar certo ou não e se deixar vencer pelo medo.
Vai lá, organiza a sua agenda se é necessário, define as suas prioridades, faz aquilo que realmente é necessário, aquele relatório, liga para aqueles 20 clientes, grava o vídeo que você precisa gravar para postar nas redes sociais e assim por diante. Passe a utilizar o seu tempo para aquilo que realmente precisa ser realizado. Não fique aí deixando o medo ocupar o seu tempo, ocupar a sua mente. Na verdade, nós não deveríamos ter medo de estar fracassando, ou das nossas ideias não darem certo, ou daquilo que nós planejamos não dar certo, não sair conforme o planejado, conforme nós colocamos ali no papel. Na verdade, nós deveríamos ter medo de continuar exatamente no mesmo lugar, de não estar crescendo, se desenvolvendo, evoluindo, buscando se tornar cada vez melhor. E foi justamente por isso que eu criei o meu guia prático, para te ajudar a definir os seus objetivos, aonde você deseja estar colocando o seu tempo, a sua energia nesse exato momento, a traçar um plano de ação para você saber exatamente o que você precisa fazer e conseguir ter as prioridades do seu dia a dia. E esse guia prático, ele está com um bônus super especial, uma sessão de direcionamento, onde eu vou te ajudar pessoalmente a identificar melhor os seus objetivos, a entender qual é a força que te move por trás desse objetivo, e você já vai sair dessa sessão com um passo real, concreto, para já aplicar ali no dia seguinte, que vai estar te movimentando na direção do que você deseja alcançar. E todo mundo que realizou essa sessão disse que ela é extremamente transformadora, que ela traz muita clareza, muita ação também. Só que esse é um bônus extremamente limitado, porque ele depende muito da minha agenda. Então, se você clicar aqui embaixo no link do guia prático, que está na descrição ou no primeiro comentário, e ver que o bônus ainda está disponível, já aproveita aí para adquirir o guia prático, e inclusive ele está com valor promocional, então ele está entregando aí muito conteúdo de valor. Mas seguindo o nosso vídeo aqui, os verdadeiros campeões pegam todo esse medo que eles sentem de não estar conseguindo vencer a partida e transformam isso num desejo de superar essa possibilidade de fracasso. Eles treinam ali com tanta excelência, eles se dedicam tanto, se esforçam ali para estar vencendo, para estar alcançando o resultado que desejam. Talvez hoje aí na sua vida o resultado que você tanto quer é uma condição de vida melhor, é um salário melhor, é conseguir um faturamento mais alto, ter mais qualidade de vida. Não sei exatamente qual é o resultado que você está buscando, mas pegue todo o seu medo e transforme isso numa força. Se desafie a estar sempre melhorando a cada dia, mesmo que seja um pouquinho. O mais importante não é você fazer grandes avanços numa semana e 2, 3 você acabar retrocedendo, mas é você estar avançando de forma constante, estar buscando ali ser melhor 1% a cada dia. O medo, ele tem os dois lados, o lado bom ou o lado ruim. Você pode simplesmente optar por continuar aí fugindo, evitando aquelas situações que te causam medo. Só que quanto mais você repetir esse tipo de atitude, mais isso vai se reforçando na sua mente. Isso vai acabar se tornando um padrão, onde você sempre foge daquela situação que é mais desafiadora, que te causa medo, que exige um pouquinho mais de esforço, mais dedicação. E isso vai acabar te levando a continuar paralisado exatamente no mesmo ponto que você está hoje. Talvez você está insatisfeito e é justamente por isso que você não deveria continuar fugindo do medo, dessas situações desafiadoras. E a outra opção é você utilizar o medo como um impulso para você ir além, para você se desafiar, para você conseguir vencer as suas próprias barreiras e não se deixar vencer por essas dúvidas, por essas incertezas. E eu acredito que é muito mais sábio utilizar o medo como um impulsionador. Concorda comigo? Se você concorda que utilizar o medo como um impulsionador é muito mais sábio, já deixa um like aqui no vídeo para mim saber. Porque quando você transforma o medo em força, você acaba se tornando imparável diante das situações. Você vai lá e faz, encara realmente as coisas. Eu gosto muito de um conceito do meu mentor Jerônimo Temel, que ele diz: ative o modo guerra. Se você vai pensar na guerra, é tudo ou nada. Ou você vai lá e luta, dá o seu melhor, faz tudo o que você pode para lutar contra o inimigo, ou você simplesmente vai ser derrotado.
E aí, muitas vezes é justamente isso que nós precisamos na nossa vida. É ativar esse modo em que a gente vai lá e vai fazer tudo o que é possível. A gente não vai desistir só porque está um pouco difícil, porque ficou desafiador. É você jogar para realmente vencer. Você vai entrar na partida, não é para ver o que vai dar na partida, mas é para vencer, é para fazer o melhor jogo possível. E você pode encarar isso não só numa partida aí de futebol, de vôlei ou qualquer outra coisa, mas nos seus negócios, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, no seu emprego aí. Entre nos projetos para vencer, para realmente ter resultado. Não é para ver se vai dar certo ou não. É se jogar de cabeça, com força, garra e fazer o seu melhor. Porque quando você passa a agir assim, o medo, ele não vai te dominar. Você começa a dominar o medo. E aquele medo que tanto te assustava lá atrás, ele vai começar a diminuir, ele vai ficar cada vez mais pequeno. Não que ele vai diminuir exatamente, mas a sua percepção sobre ele vai fazer com que ele pareça muito menor e você vai voar muito mais alto. Você realmente vai utilizar as suas asas para alcançar os resultados que você tanto deseja. E eu sei que muitas vezes é difícil. Tem dias que a gente acorda desanimado, sem vontade de realizar as coisas. E eu gravei um vídeo onde eu falo justamente como agir quando você não tem vontade. E eu vou deixar ele aqui do ladinho para você continuar assistindo. Então clica aí, segue assistindo, porque ele vai te ajudar muito. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar esse like aqui para que mais pessoas possam ser alcançadas e ajudadas com esse vídeo. E também se inscreva aqui no canal para receber o conteúdo em primeira mão. Um abraço e até mais!